Muito boa noite, graça e paz da parte de Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para celebrar ao Senhor, através desse culto, através desse vídeo, e você é o nosso convidado a mais uma vez se aquietar. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu te convido a aquietar, chame a sua família, chame os seus, e preste esse culto de louvor, esse culto de adoração ao Senhor Deus. Eu quero nesse momento orar com você, então eu te convido a fechar os teus olhos, e daí onde você estiver, fale com o Senhor, coloque diante dele as suas angústias, coloque a sua preocupação, coloque tudo aquilo que está no seu coração diante da presença do Senhor em oração. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que pedirmos, crendo no nome dele, nós assim o receberemos. E é com essa confiança, e é crendo na palavra do Senhor, que nós vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um domingo na tua presença, por mais um dia, ó Deus, onde podemos te cultuar, onde podemos te louvar. E nós te pedimos, ó Deus, vá de encontro a cada coração nesse momento, a cada lar, ó Deus, a cada pessoa que nos assiste através, ó Pai, deste vídeo, que o Senhor possa estar alcançando corações nessa noite, ó Deus, e que a tua palavra aqui pregada, que ela faça diferença na vida daqueles que a ouvirem, ó Deus, e que o Senhor possa, através do poder da tua palavra, transformar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Abençoe cada irmão, ó Deus, da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, que o Senhor continue a guardá-los, continue a abençoá-los, assim também, ó Deus, a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, de outra denominação, aqueles amigos, aquelas pessoas que não conhecem ainda, não fizeram um compromisso ao teu lado, que o Senhor fale, ó Deus, aos seus corações nessa noite, e use, ó Pai, esse momento para transformar vidas, ó Deus, para resgatar vidas. Nós assim oramos também entregando esse tempo nas tuas mãos, entregando os louvores que vamos entoar, entregando a Ti as orações, ó Pai, que estamos fazendo e ainda vamos fazer, para que o Senhor receba tudo isso como culto de gratidão ao Senhor. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Eu quero ler com você o verso de número 21. É um texto onde fala sobre o louvor ao nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 10, verso 21, diz assim: somente Ele é Deus, o único digno do seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os seus próprios olhos. Quem não tem provado dos milagres, quem não tem provado do amor, das misericórdias do Senhor? Eu tenho provado, e eu creio que assim também está acontecendo na sua vida, porque o simples fato de você levantar com vida e estar respirando, é um milagre do Senhor Jesus. Então diz o texto: somente Ele é o seu Deus, somente Ele é digno de louvor. E é isso que eu te convido a fazer nesse momento. Nós vamos louvar o nome do Senhor com algumas canções. Onde você estiver, cante, fale com o Senhor através de canções, e vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos cantar. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Em Salmos 16, 11, diz assim: Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria de tua presença, e o prazer de viver contigo para sempre. Que o Senhor, o nosso Deus, dê a você a alegria da presença dEle, e também o prazer de viver com Ele para sempre. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Reina em mim. Sobre as montanhas
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por a cada dia, Pai, estar ao nosso lado, meu Pai. E não só estar ao nosso lado, meu Pai, mas também habitar no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque temos a alegria, meu Pai, da Tua presença, meu Pai, em nós. E a cada dia, meu Pai, o Senhor renove, Senhor, esse prazer, meu Pai, de viver com o Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com a canção Ele Exaltado. Eu louvarei
coisa boa, irmãos, é louvar o nome do Senhor. Que noite alegre, que noite agradável, onde podemos cantar belíssimas canções e o Senhor fala aos nossos corações também através dela. E o Senhor continuará falando aos nossos corações nesse momento, através da palavra que será pregada. Pastor Vanderlei Luiz irá nos trazer a mensagem nesta hora, e você também é o nosso convidado a estar meditando, estar refletindo também na palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja Batista em Itaberaí. Boa noite a você que nos assiste, onde quer que você esteja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder compartilhar com vocês, neste domingo, um pouco daquilo que Deus colocou em nosso coração. Momento difícil, um momento estranho, tempos estranhos, não é? Este que estamos vivendo. Mas o Senhor continua falando conosco. O Senhor continua trazendo luz da sua palavra aos nossos corações. E rogamos ao Espírito Santo que nos traga luz nesta noite em nossa reflexão. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da palavra do Senhor que está em Eclesiastes, capítulo 3. E vamos ler do versículo 1 em diante. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor, assim nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo para prantear e tempo para saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, rogamos ao Teu Espírito Santo que traga luz, ensinamento do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar esta reflexão fazendo menção do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ao que tudo indica, e assim está escrito no capítulo 1, verso 1, trata-se de um discurso de Salomão a respeito de várias coisas. Esse discurso, essas reflexões, foram feitas já ao final da sua vida, quase no fim da sua vida. Já velho, já experiente, já mais maduro. Então Salomão, o sábio, pregador, não é? Rei de Israel, filho de Davi, ele então faz essas reflexões e que são muito oportunas para nós em tempos como estes que estamos vivendo. Esses registros são reflexões sobre a vida mesmo, sobre a nossa existência, sobre a existência. Salomão, ao final da vida, depois de conseguir tudo que almejou na vida, então ele faz a seguinte reflexão: vaidade de vaidade, tudo é vaidade.
tudo na vida, tudo que os homens almejam e querem, tudo que sonhamos e desejamos, ao final, não passa de vaidade. Então, essas reflexões de Salomão são reflexões sobre a existência da vida. Então, ele reflete sobre a sabedoria, ele reflete sobre os prazeres, ele reflete sobre o trabalho, ele reflete sobre a existência, sobre as riquezas, sobre tudo aquilo que nos envolve no nosso dia a dia, sobre essa loucura desesperada que temos de querer alcançar tudo, de abraçar tudo, de nos abastecer de tudo. E é bom lembrar que esse desejo, ele vem também sobrecarregado com uma certa quantidade de estresse, ansiedades e problemas que também são refletidos aqui no livro de Eclesiastes. Neste conjunto de ensinamentos, de reflexões, de aprendizados sobre a existência da vida, Salomão para e faz uma reflexão sobre o tempo que eu gostaria de pensar com vocês hoje à noite. E se eu pudesse dar um tema, e eu dei um tema para esta mensagem, eu chamei a espera do tempo de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. Ainda que rapidamente, ainda que de forma mais rápida, vamos pensar essa noite um pouco sobre isso. O que é o tempo? O que é o tempo? Como é medido? Como o tempo pode ser medido? É bom lembrarmos que no tempo do Novo Testamento, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego. Uma versão conhecida e chamada de Septuaginta. Em alguns anos, essa tradução foi feita. E para a tradução grega, o tempo está diretamente relacionado ao Cronos, aquele tempo que pode ser medido pelo relógio, e também o Kairos, o tempo que não pode ser medido. Eu poderia dizer que é o tempo de Deus, aquele tempo sobre o qual nós não temos o controle, mas o tempo Cronos, este sim, nós podemos cronometrar, nós podemos marcar o que fazer em determinada parte do dia, fracionando 24 horas em uma quantidade de horas e podemos então trabalhar sobre um tempo medido, sobre o qual nós temos o controle. Mas o Kairos, o tempo de Deus, nós não temos o controle sobre ele. E é justamente sobre isso que eu gostaria de pensar. Esse tempo de Deus. É interessante observar que o tempo ele também depende da sua percepção. Qual é a percepção que você tem do tempo? É interessante como o tempo para algumas pessoas ele passa muito rápido. E é interessante também que para outros ele demora. E isso depende da circunstância, daquele momento que você está vivendo. Vamos exemplificar. Quando você atravessa uma fase de tribulação na sua vida, aquele tempo é eterno, demorado. Aquele tempo não passa. Mas quando você está usufruindo algo, por exemplo, você vai passar 7 dias em um resort, numa praia do Nordeste ou qualquer outro lugar do mundo, ou no Caribe. 7 dias passa muito rápido. Você chegou no hotel e de repente já acabou o seu tempo ali. Você olha para o calendário, para o relógio e você fala, já? Então, essa percepção do tempo é relativa. Isso depende da circunstância que você está vivendo.
Tempos difíceis, esse que estamos vivendo. Esse é o tempo onde nós ouvimos sempre as pessoas perguntarem. Uma das perguntas que eu mais escuto é exatamente esta, a respeito deste momento que estamos vivendo, a respeito desse tempo que estamos vivendo. As pessoas sempre querem saber quando isso vai acabar. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei. Eu não sei. E se alguém souber, por favor, já corre, adianta aí e fala quando isso vai acabar. Porque de fato nós não sabemos quando esse tempo estranho pelo qual passamos, e é um tempo de luta, é um tempo difícil, é um tempo complicado, quando ele vai acabar, nós não sabemos. E é bom também lembrar que este tempo nada tem a ver com o destino, não tem a ver com o mal causado por Deus para a humanidade. E nem vou entrar também no mérito dessa questão. Mas voltando para o nosso texto, e que escolhemos para a reflexão dessa noite, basicamente, eu gostaria de pensar sobre este tempo que estamos vivendo e a pressa que temos para que ele passe. Não é? Eu queria te dar 3 conselhos. Melhor dizendo, eu queria apresentar a você 3 reflexões, não conselhos. Não é? A respeito desse tempo e de quando ele vai acabar e o que vai acontecer, todas essas interrogações para as quais não temos resposta, é sempre bom a gente estar preparado. É sempre bom estar preparado. E aqui eu me lembro da parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Jesus ensinando sobre esse tempo indefinido, esse tempo kairos, é o tempo que você não tem o controle sobre ele. Ele diz que 10 virgens saíram para o casamento, mas apenas 5 delas levou o azeite de sobra. Então é o tempo causando surpresa para quem não está preparado. Apenas 5 dessas virgens levaram azeite, caso as suas lamparinas apagassem. Outras 5 não levaram. Resultado, 5 dessas moças tiveram as suas lamparinas apagadas e elas não tiveram, então, azeite para repor e, portanto, não conseguiram chegar ao casamento. Então, é importante lembrar, e com base aqui nessa passagem, Salomão ele destaca aqui que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então ele fala que há tempo para nascer e tempo para morrer. Isso é fato indiscutível, né? A gente nem precisa de muita filosofia para isso. O fato é que nós nascemos e um dia haveremos de morrer. Mas nesse intervalo tem um tempo. E várias coisas que não estão diretamente relacionadas ao nosso domínio de tempo acontecem. Por isso é importante, por isso é preciso estar preparado para o que o tempo nos reserva. Se nós pararmos para pensar agora, nós poderíamos dizer o seguinte: quem estava preparado para enfrentar tamanha adversidade pela qual nós passamos atualmente?
Eu me recordo aqui que no início do mês de dezembro, ninguém imaginava que chegaria o 2020 com tamanha dificuldade mundial, global. Ninguém esperava por isso. Muitos não estavam e não estão preparados. Há situações difíceis acontecendo, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo vida, pessoas passando por dificuldades pelas quais elas não esperavam. Por isso é importante estar preparado para aquilo que o tempo nos reserva. A ideia é exatamente esta que Salomão quer passar depois de vivenciar muitas coisas na vida. A Bíblia diz que Salomão era o homem mais rico, mais sábio, mais poderoso do seu tempo, mas ao final da sua vida ele parou e falou assim: para que me serve tudo isso? Para nada. Tudo vaidade. Tudo vaidade. Neste contexto, nessa reflexão, nesse conjunto de reflexões, Salomão diz que há um tempo escolhido por Deus para que as coisas aconteçam. Então ele vem falar que há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher. Isso a gente consegue perceber por esta passagem que Salomão nos deixou. Um segundo ponto interessante a pensarmos a respeito disso é que nós não devemos tratar a realidade como se ela não existisse. Ou melhor, tratar a realidade como se ela fosse definitiva. Como que é isso? O que é isso que o pastor está querendo dizer? Como assim? É importante a gente lembrar que como a gente precisa estar preparados para as adversidades que o tempo nos apresenta, também é importante lembrar que as situações, elas mudam conforme o tempo. Então nós não podemos tomar uma certa realidade como algo definitivo e por esta razão provocar o mal em nós mesmos. Neste contexto de pandemia, e aqui um parênteses que eu quero fazer, eu sempre falo pandemônio, isso não existe vazamento bíblico, não existe nada disso, nem nada, é uma coisa que eu falo sempre, né? Neste contexto de pandemônio, na verdade, gravíssimo no qual nós vivemos, muitas pessoas não conseguiram enxergar que poderia haver uma mudança e tomaram esta realidade como definitiva. Isso serve, conforme os conselhos de Salomão, e aí sim são conselhos de Salomão, conforme as suas reflexões e conforme a sua experiência de vida, aí sim, quando nós tomamos uma realidade como definitiva, podemos causar o mal em nós mesmos. Um exemplo, e nesse tempo de pandemia é muito fácil da gente conseguir enxergar isso. Eu ouço relatos, eu ainda não vi, porque são dados que, se acontecem, são dados sigilosos, são as pessoas que não conseguem esperar o fim desta realidade e a define como definitiva. Ou seja, isso não vai acabar.
então eu acabo com ela por mim mesmo. Estou querendo dizer que há muitas pessoas que não conseguiram superar esta realidade e por isso mesmo aconteceu várias tragédias com as suas vidas. Pessoas que fecharam suas empresas, demitiram seus empregados, pessoas que até mesmo deram cabo das suas próprias vidas, porque não conseguiram enxergar que esta realidade, ela pode ser alterada pelo tempo, e aí não é o nosso tempo, aí é o Kairos, é aquele tempo pelo qual nós não temos o controle, mas que Deus, na sua infinita graça, misericórdia e onisciência e onipotência, haverá de provocar o fim deste tempo. Então, muitas pessoas se apressam, correm, tomam decisões precipitadas. Outro exemplo são pais que, em um confronto com seus filhos adolescentes, acaba perdendo aquele tempo de adolescência e o ignora, o afasta, porque é um adolescente rebelde, custoso, e eu não vou lidar com isso. E não espera que esta fase da vida passe, esse tempo passe. E eles acabam tomando decisões precipitadas, transformando aquela realidade em uma realidade definitiva. O que Salomão está querendo nos ensinar é que nós precisamos, além de estar preparados, também precisamos esperar, precisamos saber esperar o tempo de Deus. Ah, mas quando é o tempo de Deus? O tempo de Deus, nós não temos o controle sobre ele. Ele é Deus. Ele é Deus. E é nele que nós devemos nos agarrar nesse momento de tantas incertezas, de tantas confusões, de tamanhas e tremendas dificuldades provocadas por esta doença que alcançou o mundo inteiro. Um terceiro ponto e último ponto que eu gostaria de refletir com vocês é que Salomão, ele nos ensina, nos orienta, nos dá um conselho de que nós precisamos aprender também, além de estar preparados, de saber esperar e não transformar esta realidade em definitiva, ele também nos adverte, nos ensina, nos aconselha a viver cada fase desse tempo. Cada fase desse tempo, com a certeza de que ela vai passar. E ela não é definitiva. Essa fase não é definitiva. É uma fase que vivemos. E ela vai passar. Então, Salomão, ele então aqui no capítulo 3, até o versículo que nós lemos, que é o versículo 8, ele vai trazer essas dimensões de fases. Ele vai nos especificar como que essas fases acontecem. E algumas estranhas aos nossos ouvidos, né? Vamos ver então. Observem comigo. Ele começa dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ponto. Ponto. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ponto também. Nascemos, precisamos viver, porque certamente morreremos. E Salomão, ele faz uma reflexão sobre a morte mais adiante, nos próximos versículos e também nos próximos capítulos. Ele continua dizendo que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Tempo de plantar e tempo de ajuntar aquilo que se plantou. Veja, você não pode apressar esta realidade do tempo.
E é interessante que aqui ele faz uma referência às estações. E quem mexe com fazenda, e eu sei que aqui no contexto de Itaberaí e outros contextos, Brasil afora, mundo afora, os agricultores, eles aproveitam as estações para poder plantar e depois colher. Então não se planta algo fora da estação. Por exemplo, você não encontra pêssego hoje. Não encontra. É um fruto fora da estação. Haverá um tempo para plantá-lo e também para colher. E é preciso entender isso, porque é exatamente isso que ele está falando. Aproveite, vivencie cada fase desse tempo, cada oportunidade que esse tempo, sobre o qual você não tem o controle, lhe oferece. Aqui é o Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo que Ele lhe oferece para que você, então, aproveite cada oportunidade que Ele lhe oferece. É tempo de plantar, então plante, porque certamente haverá o tempo de colher. E aqui eu poderia estender essa reflexão para uma outra esfera da vida, da nossa ética da vida, né, na nossa ética social, e vale lembrar que tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Há um tempo para plantar coisas boas, plante coisas boas. Porque se você plantar coisas ruins, certamente colherá coisas ruins. Ele fala, continuando o texto, que há um tempo de matar e há um tempo de curar. Isso nos soa estranho, mas para o contexto de Israel, do povo judeu, isso era fácil de ser entendido. Por quê? Porque a pena de morte, ela acontecia em Israel. Então havia um tempo para matar. E eles matavam. Acredite, eles matavam. Também haveria o tempo de cura. E também isso acontecia. Ele continua dizendo que há tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Para muitos, nesse contexto que estamos vivendo, é tempo de chorar, então chore. E é isso que ele está dizendo. Vivencie essa fase do tempo. É um tempo para chorar, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão abatidos. Esse é um tempo para chorar. E chore com vontade. Não um choro, aquele choro comedido, aquele choro represado. Não chore, extravase. É tempo de chorar. Também há o tempo para rir. E nesse contexto que nós estamos vivendo, sentimos muita falta disso. Eu tenho certeza que todos vocês, onde quer que você está nesse momento, vai concordar comigo se tem uma coisa extremamente difícil de engolir, vamos dizer assim, desse processo de distanciamento, isolamento social, é que nós não podemos rir com outras pessoas, compartilhar, passar um tempo de alegria ali, rindo, sorrindo. Mas quando ele chegar, vivencie esse tempo com intensidade. Vivencie esse tempo com intensidade. Ele também diz que há tempo para prantear e tempo para saltar de alegria. Há tempo para espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo para abster-se de abraçar. Olha só que situação. Olha o que esse tempo nos fez. Não podemos nos abraçar. Não podemos tocar as mãos como cumprimento. É estranho porque
nós nos encontramos e nos cumprimentamos de longe, é aquela sensação terrível de estranhamento. É um tempo, é uma fase de ficar sem abraçar. Vai passar. Se é outra coisa também que eu escuto muito, vejo nas campanhas publicitárias, na TV, no rádio e nas redes sociais, por todo lado que você anda e olha, há sempre essa expressão: vai passar. Vai passar. É um tempo. Vai passar. Não transforme esta realidade como realidade definitiva na sua vida. Pelo contrário, é tempo de afastar, de abraçar, que afaste, porque haverá um tempo de abraçar. E quando esse tempo chegar, eu tenho certeza que não vai faltar abraços, não é verdade? Ele continua dizendo que há tempo de buscar e tempo de perder. É tempo de perder. Há muitas pessoas perdendo. Ouvi uma notícia de uma senhora no estado do Amazonas que perdeu todos os seus filhos para a Covid-19. Que tristeza. Mas ela estava ali, dando a entrevista triste, era tempo de chorar, era tempo de perder, mas ela conseguia ainda enxergar que aquela fase vai passar na sua vida, mesmo perdendo, não só vidas, bens e tantas outras coisas. É uma fase, e depois há tempo para recuperar tudo isso, é o que ele está dizendo. Há tempo de ajuntar de novo. Não é? Ouvi alguém, empresário, do meio empresário, dizendo que quem vai sobreviver a esta crise é quem está aprendendo a esperar justamente para poder ajuntar depois que perdeu. É estranho, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. E ele continua também dizendo que há tempo para guardar e tempo para jogar fora. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Também é outra expressão que para o povo judeu era bastante compreensível, porque em momentos como esses que nós estamos vivendo, então eles rasgavam as suas vestes diante de Deus, como quem dizendo que não eram ninguém, que dependiam exatamente da vontade dele, Deus, e de que o tempo deles diferente, né, de reconquista pudesse chegar para eles. E há tempo de guerrear e tempo de paz, que é outra realidade para o povo judeu, as guerras. E há tempo de amar e há tempo de odiar. Opa, odiar não, né? A gente logo estranha isso também. Mas essas realidades eram extremamente claras na mente do povo judeu. Por isso Salomão, ao final da sua existência, no fim da sua vida, pôde parar para fazer essas reflexões a respeito da vida, a respeito da existência, a respeito de tudo que está acontecendo. E nós também precisamos parar, refletir nesse momento e lembrarmos que Deus, Ele é o Senhor do tempo e que o Kairos, tempo de Deus, Ele vai chegar e que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos entender que esta realidade ela não é definitiva e, por fim, que nós possamos vivenciar cada fase do tempo que Deus nos permite viver, do nascer ao morrer. Que nessa noite você possa fazer essa reflexão, que nessa noite você possa
olhar para as Escrituras, para alguém que compreendeu todo o sentido da vida e ao final dela disse: não tenho prazer neles, nos dias, na vida. Não tenho prazer porque a vida, apesar de tudo, ela é efêmera. Mas se tem uma coisa que Salomão conseguiu fazer durante todo esse processo, foi justamente experimentar tudo isso que nós acabamos de ler e meditar. Do tempo de cada coisa na sua vida. Houve um tempo que ele nasceu, haveria um tempo que ele haveria de morrer. Houve um tempo que ele plantou, houve um tempo que ele colheu, houve um tempo que ele riu, houve um tempo que ele chorou muito. Houve um tempo que ele abraçou muito e houve um tempo que ele ficou isolado. E que nesses dias difíceis e terríveis pelos quais passamos, possamos compreender que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele nos dará, ao final, Ele nos dará a segurança. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com a canção Este é o Meu Respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus
Amém. Pastor Vanderlei, graças a Deus pela sua vida. Obrigado pela palavra nesse tempo, uma palavra oportuna para o tempo que estamos vivendo. Realmente precisamos entender e confiar que o Senhor é o Deus de tudo, é o Senhor do tempo, é o Senhor que governa, e a nossa vida está nas mãos dele. Obrigado, pastor, pela participação. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Irmãos, nós chegamos então ao fim de mais um culto ao Senhor. Graças a Deus por esse tempo onde podemos louvar, onde podemos também ouvir a palavra do Senhor e meditar nela. Que essa palavra sirva de reflexão para a sua vida nessa noite, e que você possa levar ao longo da sua vida aí no seu coração. Hebreus capítulo 13, o verso 25 diz assim: que a graça de Deus seja com todos vocês. É o que nós desejamos para as nossas vidas, e é o que nós também pedimos a Deus para a sua vida, a graça bendita do Senhor. Que o Senhor te abençoe durante essa noite, e que o Senhor também te abençoe durante essa semana. Continue te livrando do mal, continue provendo tudo aquilo que é necessário para a sua vida, e que o Senhor Deus assim te abençoe. Feche os teus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo na tua presença. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas canções, obrigado por esse culto, obrigado por aqueles que nos ouvem, que nos assistem e que, ó Deus, prestam também um culto ao Senhor. Receba todo o louvor e toda a adoração, e nos conduza durante essa noite e também durante toda essa semana. Que a graça e a paz do Senhor seja com as nossas vidas e com todos aqueles que nos assistem e que nos acompanham nesse momento. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe.